galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil é o país das coincidências e nós vamos começar a falar muito sobre isso no segundo tema. Vamos intensificar no terceiro, que eu acho que vocês conhecem, aqueles dois senhores ao lado do Lula, e a gente vai reforçar ainda mais no quarto, onde falaremos do Brasil do Dilma, o Brasil que segue dando errado. Mas antes, vamos começar o vídeo de hoje falando rapidinho aí de algumas pérolas que o Lula presenteou o Brasil mais uma vez, fez o dólar subir, depois xingou o jornalista, enfim. Tem umas confusõezinhas rápidas com o do Haddad, aí a gente começa a falar dos donos do Brasil, a dupla ali e o Lula, o Brasil do Lula, motivos que mostram porque o Brasil segue dando errado, e o segundo, terceiro, quarto e quinto tema se conectam. Podia até chamar o vídeo hoje de dossiê, podia chamar mesmo, não vou chamar. E no sexto, algumas coisas sobre o Brasil que eu acho que dá certo, mas não sei se vai dar tempo de comentar hoje. Vamos começar. Vejam só. Dólar dispara e atinge R$ 5,51 após fala de Lula sobre corte de gastos. O Lula, sensacional. Toda vez que ele fala, o dólar sobe. O pessoal tava até brincando que Lula é o Viagra do dólar. Falou, subiu. Piadas à parte, depois da repercussão, Lula chamou os jornalistas de cretinos. E, eu tendo a concordar com Lula, né? Por mais que eu acho que os jornalistas, nesse caso, estão certos no que eles estão relatando, porque foi só um fato. É difícil não concordar com o Lula nesse ponto, né? Mas enfim, o Lula chama comentaristas de cretinos por associarem suas falas em entrevista alta do dólar. Pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar e quebraram a cara e vão quebrar outra vez. Moeda norte-americana segue tendência de alta, sendo negociada a 5,53 no início da tarde desta quinta-feira. Aí, eu acho que a turma da Globo ficou meio chateada de ser chamada de cretinos, porque a Globo também falou sobre isso, e aí eles fizeram aqui um gráfico bem simples de entender, onde eles colocaram o valor do dólar, você vê que o dólar está subindo, e aí você vê ali, ó, aqui não está dando para ver tão bem, mas se você parar para ver, ó, aqui ele esboçou uma pequena queda, ó, ele vinha caindo, aí começou a entrevista do Lula. Começou a entrevista do Lula, irmão, subiu. Aí deu uma quedinha e continuou subindo. Aí terminou a entrevista do Lula, o dólar caiu. Então, segundo a Globo, né, e o gráfico da Globo, realmente foi o Lula falar, o dólar subir. Então, acho que é uma situação que tá todo mundo certo. Lula chamando o povo de cretino e o povo mostrando, né, os jornalistas do consórcio, que o Lula fez o dólar brasileiro subir. Briguem com os dados. E dado da Globo, né? Linha auxiliar do governo Lula. Mas vamos lá. Ontem também, Lulinha sancionou a lei, né, da taxa das blusinhas, aquela sua compra na Shopee, AliExpress, pode dizer adeus. E o Lula fez isso após dizer que a medida é irracional. Lula decidiu sancionar o texto, mesmo criticando a proposta publicamente. Ontem, inclusive, muita gente questionou o Felipe Neto, pessoas que nem são tão politizadas, ou, beleza, pessoas que todo mundo sabe que tá na direita, mas não estão comentando de política no dia a dia, tipo o humorista Rogério Morgado. Fez aquela postagenzinha marota, naquela cutucada. E aí, Felipe Neto, explica isso aqui pra gente, cara. Tu falou aqui que o Lula ia vetar, que o Lula era o bichão, tava ao lado do povo. Deu ruim, né? Aí Bolsonaro comentou sobre a situação para lembrar que em nossa gestão impedimos a taxação de sites das compras online. E Bolsonaro tá certo, porque tentaram e Bolsonaro teve que desautorizar por 2 vezes os espertinhos. Não vai. Ele ainda, inclusive, veio a público na época, fez 2 tweets em meses diferentes. E durante o governo Bolsonaro foi duplicado o limite de compras no estrangeiro. A solução sempre foi retirar impostos para que sobrem mais recursos às famílias brasileiras que comprarem o que quiserem e assim conseguíamos aumentar a arrecadação mês a mês. Mais compras, maior poder de escolha do brasileiro e aumento de arrecadação com diminuição de tributos. Saúde financeira sem senha arrecadatória que devasta atualmente nossa economia. Abrindo um breve parênteses, é um assunto que eu não vou comentar no vídeo de hoje, talvez comente algo amanhã. Ontem teve debate Biden versus Trump. Assisti quase ao vivo, assim, 10 minutos de defasagem, né? Eu voltei 10 minutos atrás. Eu tinha começado. E aí, sei lá, de uns 50% a 60% de debate rolando, eles começaram a entrar em discussão de imposto, Estados Unidos, tudo mais.
E aí, o Biden aumentando imposto, o tempo falou: meu governo foi o único governo que cortou impostos. Eu falei: ó, tá parecendo até Bolsonaro, viu? E aí depois ele falava que mesmo nós cortando impostos, a arrecadação aumentou, porque as pessoas tinham mais poder de compra, a economia ficou mais dinâmica, ele só faltou falar da curva de Laffer. Aí, se ele tivesse falado disso, ele falou: ó, ligou pra Bolsonaro, viu? Pra treinar pro debate ontem. Mas você viu a coisa falando, eu falei: ó, duvido não, viu? Mandou um zap aí, Jair. O que é que eu falo aí no debate com o Biden? Brincadeiras à parte, voltando. Isso aqui é uma piada, né? Brincadeiras à parte, não. Isso aqui realmente é uma brincadeira muito sem graça. Segundo o Haddad, ninguém está aumentando carga tributária. Não, ninguém. É porque o Haddad está, né, corrigindo desequilíbrios fiscais, né? Subsídios que não precisam mais, né? Ajustes, mudanças, cobranças que ainda não aconteceu, mas aumentar. Não, é porque já era para fazer, mas não se fazia antes. Haddad brinca com o povo, né? Tá todo mundo brincando com a cara do povo. É tipo aquelas matérias. Não, inflação desacelera. Aí o cara vai no supermercado, batata 15 conto. Vamos ficar. Aí, tipo, nem lembrava que tava nessa na sequência. Azeite tem alta de 50%, vira artigo de luxo e fica trancado em supermercado. Rapaz, isso aqui é muito estranho. Eu acho que a maior parte de vocês deve ter da minha idade pra cima, a maior parte, né? Uma minoria, não acho que seja muito mais nova do que eu. E gente, na boa. Sei lá, você pega aí 20 anos atrás, não lembro de ir no supermercado e ter lacre em produto, sabe? Você pegar ali, ó, tem lacre. Além do aumento da violência, da insegurança, né? A pessoa precisando aí controlar os produtos para não ser roubado. Azeite. Tá chegando no ponto. Imagina, o cara tem que contratar um funcionário para botar lacre eletrônico, né? Na verdade, um alarme no azeite e virou artigo de luxo. Esse é o Brasil de Lula. E falando no Brasil de Lula, se lembra lá atrás, que foi em março, se não me engano. Tô uma dúvida no mês. Tem que consultar o Atlas, que a gente datou esse fato quando ocorreu. O governo Lula começou uma licitação para questão de comunicação, contratando as empresas. Wilson Lima, o mesmo jornalista desta matéria do Antagonista, antes da divulgação do resultado da licitação, ele fez um tweet cifrado, colocando tipo duas letras, tipo assim, M7, papapá, PPP, ou então as iniciais. E ele colocou quatro dígitos, 4 segredinhos, que depois se confirmaram. Quando você olhava as empresas que ganhou e olhava o que ele escreveu, você falou: cara, ele acertou exatamente as 4 empresas que ganharam, mostrando que meio que a galera talvez, né, soubesse o resultado final da licitação para essa questão de comunicação. 200 milhões, troco. Aí ontem, o Antagonista veio para falar, ó, exclusivo. Tribunal de Contas da União aponta indícios de fraude em mega licitação da SECOM. Os auditores do tribunal citaram a possibilidade de direcionamento da licitação, cujo resultado foi obtido antes pelo antagonista. No parecer obtido com exclusividade pelo antagonista, os auditores do TCU identificaram elementos que levantam a tese de que houve vazamento antecipado do certame, o que pode indicar, segundo os auditores, a possibilidade de direcionamento do procedimento licitatório. A investigação chegou ao TCU porque, na época, o antagonista fez a denúncia e os nossos parlamentares utilizaram as suas canetas. Eu não tenho uma caneta, usaram as suas canetas. Parabéns, parlamentares. Aí tá ali, ó, representações instauradas por parlamentares do Novo e por integrantes da oposição, como Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, o deputado Gustavo Gaia. Essa é a oposição que eu quero no Brasil? Parabéns, parabéns, senhores, de coração mesmo. Esse é o tipo de oposição. Parabéns, Flávio Bolsonaro, Rogério Marinho, Gustavo Gaia. Continue por este caminho. Assim as vitórias virão. Mas vamos lá. Passada essa pequena parte, não é polêmica, não é pouco polêmica, é só os highlights do dia de ontem, as pérolas lulistas. Tem uma galera aí que todo ano se reúne, cada vez mais pessoas, né, no fórum discussões judiciais, né, em Lisboa. E aí a Raquel Landim, que agora tá no UOL, escreveu sobre isso, uma nota que chama atenção, as besteirinhas, e foram saindo mais notas ao longo do dia que chamaram mais e mais atenção. Essa é uma que diz:
o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente supremo, descumpre lei para ir ao exterior e chama a sessão após alerta do UOL. Ela diz, que o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, descumpriu a lei geral da magistratura para ir ao Gilmar Palusa e voltou atrás depois de ser questionado pela reportagem do UOL. Conforme o artigo 66, parágrafo 2, que versa sobre as férias dos magistrados, os tribunais iniciarão e encerrarão seus trabalhos, respectivamente, nos primeiros e últimos dias úteis de cada período com a realização de sessão. Depois de ser questionado pela reportagem do UOL, o ministro voltou atrás e chamou uma sessão administrativa virtual para a próxima segunda-feira. O anúncio foi feito no final da noite de hoje. A sessão será apenas para a publicação do balanço das atividades do semestre e não terá presença dos ministros, pois acontecerá no plenário virtual. É um evento muito importante, Muito mais importante do que qualquer sessão, que só acontece uma vez por ano. É o maior fórum jurídico do Brasil, que ocorre em Lisboa. Aí, saiu essa nota. Eu quis trazer esse tema por algumas coisas, Algumas coisas engraçadas. Agora, coincidências. Mas a coincidência não começa aqui. Quando foi o quê? Anteontem pra mim. Anteontem pra vocês também. Anteontem no Brasil, o pessoal tava comentando sobre isso. Tiveram alguns vídeos que circularam nas redes sociais das discussões, dos painéis, e com pouca gente, na audiência, prestando atenção. E aí que tem um ponto que eu acho que tem uma certa falta de percepção das pessoas, onde elas querem dar risada de algo que eu acho que não é brincadeira. O pessoal tá querendo menosprezar esse evento, porque em tese, tinham poucas pessoas na audiência. Gente, olha só, o evento já aconteceu, você olha ali, basicamente uma sessão da maior corte do país, não iria acontecer. Segundo a Racolandinha, agora vai. Mas nem ia. Um evento que consegue parar o judiciário brasileiro. Mas todo mundo dando risada. Aí a Folha de São Paulo publica esta nota aqui, Gilmar Palusa abriga prévia de disputa à presidência da Câmara com Lira e todos os candidatos. Além de abrigar 160 autoridades brasileiras, o Fórum Jurídico de Lisboa também recebe todos os atuais 6 postulantes à vaga do Arthur Lira no comando da Câmara dos Deputados. O Mar Nascimento, o Brito, o Marcos Pereira. Qual os outros 3 que está disputando? Nem lembro o nome agora. Todo mundo lá. Nesta terça, por exemplo, o empresário Flávio Rocha, dono da Riachuelo, esse trabalhou pela aprovação da taxação das comprinhas internacionais. Patrocinou uma recepção a políticos e autoridades brasileiras. Compareceram o Lira, Ciro Nogueira, além do ministro Gilmar Mendes, banqueiro André Esteves, Luiz Carlos Trabuco, do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, também ocupa um espaço na FEBRABAN. João Camargo, do Grupo Esfera, também estava lá, fez uma festa, e tinha um monte de gente. Vocês querem me falar porque esse evento filmaram e na audiência não tinha quase ninguém, que o evento flopou? Pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus. Aí, começando a falar sobre coincidências, que vai ser nossa tônica a partir de agora, O Brasil é o país das coincidências. Diretor-geral da PF vai a Gilmar Palusa, bancado por alvo de inquérito suspenso pelo ministro. O alvo é a FGV, Fundação Getúlio Vargas. E a Folha diz que o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, viajou para o Fórum Jurídico de Lisboa a convite da Fundação Getúlio Vargas, que em 2022 foi alvo de operação da própria Polícia Federal, sob suspeita de uso de estudos e pareceres para fraudar licitações e corromper agentes públicos. Eu acho que não é de muito bom tom você ir no evento com as custas pagas por algo assim, Mas eu sou um achista. Minha opinião não vale de nada. A assessoria da Polícia Federal informou que Andrei viajou a convite da FGV e que a organização do evento foi responsável por custear passagens e hospedagem. Além disso, Andrei foi acompanhado por seguranças, recebeu diárias do governo federal. Vejam só como funcionam as coisas. A Polícia Federal não se manifestou, porém, sobre pergunta específica relacionada ao fato de uma fundação que já foi alvo de investigação ter bancado parte dos custos da viagem
do diretor-geral. Aí a Folha foi questionar para a FGV. A FGV não se manifestou. Aí a Folha entrou em contato com o IDP, né? Em contato anterior, a assessoria do IDP disse que os organizadores do evento não estavam custeando despesas de convidados. Aí a Folha voltou, né? Procurou de novo, falou, irmão, a gente descobriu aí, o Andrei, PF, FGV, né? Uma divergência. Aí após apresentar essa divergência, o IDP não respondeu mais. Mas esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Se eu pudesse falar uma coisa sobre esse evento, eu queria ter nesse evento um dia. E falar. Por mais que eu discorde das pessoas que lá estão, no final do dia, esse é o típico evento onde estão discutindo o futuro do Brasil. Queria estar lá para menos saber o que está rolando. Talvez ser uma coisa ou outra, sair na imprensa, ser uma pessoa que está lá, conversar umas coisas, ouvir algumas percepções. Mas esse é o tipo de evento, sem brincadeira, eu acho que os nossos deputados, pelo menos um, deveria ter ido lá. Só passei nada do bode na sala, que todo mundo fala, olha quem tá aqui. Pelo menos para isso, para dar por dentro. Essas discussões que estão rolando lá, com certeza virão para o Brasil. A gente fala dessas questões, né, que saltam aos olhos, viram matéria na imprensa, mas a parte mais séria desses eventos são as agendas que estão sendo discutidas. As agendas, inclusive uma delas foi sobre a questão da regulamentação do mercado de carbono, estava tendo lá. E eu sou uma pessoa que estava no painel como um dos debatedores e estava debatendo contra a regulamentação do mercado de carbono. Mas vamos lá. Como a gente começou uma pequena coincidência, não é coincidência, quem está patrocinando a ida do Andrei é uma instituição que teve alguns problemas no passado com a Polícia Federal. Mas coincidência mesmo é isso daqui, ó. Lula nomeia integrante da família Batista para o Conselhão. Não é os irmãos Batista, mas também não é uma figura menor. Lulinha nomeou 20 novos conselheiros para o Conselhão. Entre eles está José Antônio Batista, neto do fundador da JBS e sobrinho dos irmãos Batista. E quem é Toninho? Toninho é o CEO do Banco Original, que é basicamente o banco da JBS, né? A instituição financeira pertencente ao grupo JF, o conglomerado que abarca a JBS e as demais empresas da família, como a Ambar Energia. Falamos muito dela nos últimos dias, né? Ambar Energia. E aí, sobre coincidências, essa foi uma coincidência gigantesca, né? Porque a Ambar comprou termoelétricas da Eletrobras, a gente comentou, e aí ninguém entendeu porque o negócio não parecia muito bom, e 2 dias depois o governo publicou a medida provisória que tornou a compra bem interessante. E aí a Globo News comentou sobre isso ontem. No início deste mês, a Eletrobras vendeu 12 usinas térmicas para os irmãos Joesley e Wesley Batista por 4,7 bilhões, surpreendendo parte do mercado, já que a Amazônia Energia, que é a principal cliente, tem uma dívida de 9 bilhões de reais que cresce a cada mês. Mas, dias depois da aquisição, o governo Lula anunciou via medida provisória o repasse de 150 milhões de reais mensais do custo das usinas para as contas de luz de todos os consumidores e determinou ainda um prazo de 60 dias para que a ANEEL crie uma solução para a distribuidora de energia elétrica. E essa parte é nova. A gente comentou sobre a compra, sobre algumas coisinhas, sobre o repasse na conta de luz. Isso a gente já tinha comentado. Isso o Estadão trouxe, a gente relembrou algumas coisinhas que aconteceram. Também rolaram em dezembro do ano passado, quando a JA Ambar, né, adquiriu lá no Paraná uma termoelétrica que era da Copel, do Ratinho Júnior. E ambas as compras envolveram empresas que eram estatais, se desfazendo dos seus ativos sob a justificativa de alcançar as suas metas da Agenda 2030. Várias coincidências. E aí, se a Globo News falou ali rapidinho, né? Jornal, a Malu Gaspar escreveu um texto muito interessante que traz mais algumas informações sobre esse grande negócio que mostra por que vocês são pé rapados e por que esses aqui são os campeões nacionais.
Ser um campeão nacional para poucos, você tem que ter cérebro, ser inteligente, enxergar a oportunidade onde ninguém vê. Vocês não estudam, vocês... Pelo amor de Deus, né, gente? Você não vai querer se comparar a capacidade estratégica, a visão de mercado de vocês com os campeões nacionais, né? Ironias à parte, de coincidência em coincidência, irmãos Batista avançam no setor elétrico sob Lula 3. Engraçado. Vez por outra, um negócio bilionário chama atenção em Brasília, pelo valor, pelas circunstâncias ou pelos personagens envolvidos. No caso da venda de 12 usinas térmicas da Eletrobras, na região amazônica, arrematadas pela Âmbar Energia dos irmãos Joesley e Wesley Batista, foi tudo isso junto. As usinas eram oferecidas na praça desde julho de 2023. Ninguém queria. E em bom português, era um mico. A principal cliente, a distribuidora Amazonas Energia, está quebrada, inadimplente, e a dívida acumulada de 9 bilhões com as térmicas cresce 150 milhões a cada mês. Quem comprasse, levaria junto o calote, o que dificultava os interessados fazer suas propostas, até que chegaram os campeões nacionais. E aí a Âmbar ofereceu 4,7 bilhões e levou. O anúncio do negócio no último dia, 10, intrigou o mercado, que ficou se perguntando como é que a conta fechava, mas que matemática é esta? 2 dias depois, uma medida provisória do governo Lula sanou a curiosidade. Numa tacada, a medida provisória repassou os 150 milhões mensais do custo das usinas para as contas de luz de todos os consumidores brasileiros. Você repagar. Só isso já eliminou o risco e fez o mico arrematado por Joesley e Wesley ficar bem mais bonito e cheiroso. Mas tem mais. E agora vem as novidades. A medida provisória também deu 60 dias para a ANEEL criar uma solução para a Amazonas Energia. Pelas regras atuais, a concessionária teria de ser devolvida à União, que seria obrigada a assumir a distribuidora e o prejuízo de 2 a 4,7 bilhões por ano. Como o governo não quer, não quer. Lula não quer. Eu não quero isso daí. E ninguém vai comprar do jeito que tá. A medida provisória do governo Lula autoriza que a ANEEL, a agência reguladora, dá uma flexibilizadazinha nas regras, no compliance, para que uma empresa possa assumir o negócio. Em vez do governo comprar a Amazonas Energia, ficar, não, vamos modificar aqui para tornar bonitinho para alguém comprar. E aí que vem outra surpresa boa para os batistas. E a gente comentou isso. A gente leu o que está no documento oficial da Eletrobras. O contrato de compra das térmicas prevê que, se a Âmbar também comprar a Amazonas Energia, ela poderá transformar a dívida de 9 bilhões em participação societária da Eletrobras. Tu fica com a empresa pra tu? E aí a dívida transforma... Não, tu vai ter 9 bilhões de cotas na Eletrobras. Olha que bacana. Engraçado que quando a gente comentou sobre esse caso, fazia exatos um ano, que pude conversar com um dos liberais, que eram parte lá da questão da própria privatização da Eletrobras. E eu falava pra ele, cara, não, mas colocou uma Poison Pill, que na Poison Pill, né, o Piu-Piu-Piu, no Piu-Piu-Piu ninguém vai poder controlar a empresa, você quer papapá, vai ser muito difícil no Piu-Piu-Piu, né, porque eu falei, mas cara, tu acha mesmo que no mercado hoje tem alguma empresa que tem condição de ter uma quantidade de ações suficiente para ter um assento no conselho que vai decidir os rumos da empresa? Tu acha que vai ter alguém com esse dinheiro que não pensa igual ao coleguinha? Tu bota um tema na mesa, a agenda verde, todos concordam, todos pensam igual. Mercado de carbono, todos pensam igual. Aí eu falei, me aponta aí, né? Um grande investidor que tu fala, não, esse fundo aqui, ele não apoia essa agenda. Só que não apoia a agenda SG, me aponta um. Aí, som do grilo, né? Cri. Poison, tão nem aí, Poison Piu. Irmão, realidade, mundo, é só ver o que tá ao meu redor. Eu prefiro acreditar nos meus olhos do que
que existe de melhor das políticas de governança internacionais como apoio. Não, tô cagando pra governança internacional, cara. Prefiro acreditar nos meus olhos. E os meus olhos me mostram que todos esses grandes fundos de investimento, todos apoiam as mesmas agendas. E agora, no final do dia, olha quem vai conseguir 9 bilhões em participação societária da Eletrobras. A JBS. Vamos privatizar tudo. Vamos privatizar tudo. Isso coloca a companhia em vantagem para levar também a distribuidora já saneada, sem desembolsar mais nenhum real e passar a dominar o fornecimento de energia na região norte. Meu Deus, ganhou o monopólio, virou sócio da Eletrobras, ainda ganhou MP do Lula, campeão nacional. Quem sabe, sabe. Num espaço de 48 horas, o mico adquirido por Joesley e Wesley se transformou em príncipe cobiçado, graças à MP assinada pelo ministro, né? De Minas e Energia, Alexandre Silveira, ministro de Lula. E aí o ministro disse que a MP já estava sendo estudada havia meses e que o fato de ter saído apenas 2 dias depois da compra foi mera coincidência. No caso da Âmbar, porém, as coincidências se repetem. Em setembro do ano passado, a empresa comprou da Eletrobras outra usina que também era um mico, né? Candiota, no Rio Grande do Sul. Olha essa. Movida a carvão, sem nenhum contrato, estava prestes a fechar. Parece até aquela história de Agenda Verde, né? Olha, as térmicas não prestam, carvão muito poluente. Para a Eletrobras não presta. Mas para vender para a JBS, aí presta. Aí, eis que, 15 dias depois do negócio, surgiu na Câmara um projeto de lei do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Não é meu parente. Paulo Paim, do PT, prorrogando a autorização de funcionamento por mais 15 anos, incluindo a usina no Programa de Transição Energética Justa, também com custo distribuído nas contas de luz sob o pretexto de garantir emprego aos carvoeiros, ou seja, para você pagar. O projeto não chegou a ser votado, mas a extensão das concessões de usinas a carvão já surgiu em forma de jabuti no outro projeto de lei, que está no Senado, que é o das eólicas em alto mar. Sabe quem... Sabe tu... rapaz, olha... Tu sabe quem foi que fez? Teve um senador que foi quem capitaneou esse negócio aqui. Das eólicas em alto mar. Não lembro se ele foi o relator. De direita. Na época, reclamei. Quem você está dividindo a direita? Você está Não vou falar nem qual estado, porque senador só são 3. Então se eu falar estado, todo mundo vai saber quem é. Mas eu falando, parceiro, aí eu briguei. Eu mostrei isso em vídeo. Eu falei, olha o que o senador está defendendo. Olha sob qual justificativa. Você está dividindo a direita? Briguem no privado. Olha agora. Eu sou o chato, né? Quem é o chato? O chatão. Pois é, né? O projeto que eu tava reclamando, você que vai pagar. Vamos unir a direita, gente. Vamos unir a direita, né? Unir a direita e pague. Pague feliz. Isso é... Meu Deus do céu, cara. É incrível. Eu não vou mais dividir a direita. Até domingo. Até domingo tá longe, né? Até amanhã tentarei não dividir a direita. Até amanhã, 8h15, né? Assim que eu lançar o vídeo, pode ser que eu divida a direita de novo. Procura lá, procura no Twitter. No ano passado. Foi, sei lá, alguma confusão que eu me envolvi com um senador. Foi o senador, já tá bem mais fácil. Eu sou 81, de direita. Aí vê ele falando das eólicas. Vê ele falando desse projeto. Eu falando, vai dar errado. Deu errado. Tancredo Neves dizia que em política não existe coincidências. Na área da Lava Jato, eles fecharam uma delação com o Ministério Público Federal e entregaram a cabeça do então presidente Michel Temer e uma série de políticos. Em 2003, quase conseguiram um desconto de 6,8 bilhões na multa de 10,3 bilhões que tinham de pagar como parte do acordo. O benefício acabou cancelado depois de rachar o Ministério Público. Vou só ver um negócio aqui rapidinho. Pera aí. Eu não me aguentei, mas eu não vim dividir a direita. Não sei quem foi a pessoa. Mas ano passado, em algum momento, aprovamos na Comissão de Meio Ambiente o Marco Legal do Carbono. Considero, junto com o Marco de Geração de Energia Offshore,
que aguarda aprovação na Câmara 2 principais projetos deste ano, que colocará o Brasil na vanguarda e atrairá muitas riquezas ao país. Atraiu, né? A riqueza dos irmãos Batista. Agradeço a senadora Leila do Vôlei pelo seu hercúleo trabalho e por ter admitido praticamente todas as minhas emendas ao projeto que o aperfeiçoaram. Aperfeiçoou muito bem esse projeto, viu? Muito bem. Parabéns, senador. Em dezembro passado, fecharam com o Ministério de Minas e Energia um acordo para intermediar a venda de energia da Venezuela a Roraima, que deve render à Âmbar algo como 1,7 bilhão de reais. Negociado em sigilo pela empresa diretamente com os venezuelanos, o acordo acabou revelado antes da hora, o que levou a oposição a propor uma CPI que nunca saiu do papel, e o governo brasileiro a incluir mais empresas na transação. O negócio com as térmicas, portanto, é apenas o último capítulo da saga. De coincidência em coincidência, os batistas foram refazendo seu caminho de volta ao topo em Brasília. Tancredo Neves ficaria impressionado. Brasil, o país das coincidências que não param por aí. Vamos continuar no Brasil de Lula. Nos últimos dias, muitas coisas aconteceram, mas se tem uma coisa que é certa, é que toda vez que você vê a imprensa trazendo alguma pauta que você tá vendo que tem algum tipo de identitarismo, se você cavar, você vai encontrar os Soros. A Globo veio com a história que teve um estudo feito pelo INSPER, em São Paulo, que mostra que 31 mil pessoas pardas e pretas foram enquadradas como traficantes em situações similares àquelas em que brancos foram tratados como usuários. Olha o clickbait da Globo, né? Olha, quando é branco é usuário. Quando é preto ou parda, aí é criminoso. Entendi, interessante. Só que aí apareceu alguém para melar a tentativa da Globo, né, de colar mais uma narrativa. Na verdade, não para todo mundo, poucas pessoas vão ver isso daqui. Mas o Leonardo Coutinho comenta o seguinte, peraí, esse estudo aí que a Globo tá colocando, tem certeza que é do INSPER? O material patrocinado, ou quem sabe até encomendado, por uma ONG que faz lobby pela legalização, né, não teve revisão de pares e é publicado em um site que literalmente aceita qualquer coisa. E Leonardo Coutinho colocou, né, as letrinhas miúdas do estudo que a Globo parece que não leu. Esta pesquisa foi beneficiada com apoio financeiro da Open Society Foundations, ou seja, Soros, Jorge Soros. Quando digo qualquer coisa, não é para menosprezar o site ou muito menos os autores. Acontece que o SSRN não é uma revista científica, é uma plataforma aberta para o pilotos de pré-prints que está cheia de coisa boa, mas o contrário também habita por lá, muita coisa ruim. Só que o estudo é ainda mais engraçado. Porque qual é a tese? Se você é branco, você é bem tratado. Se você não é branco, aí você sofre. No sábado passado, a Folha de São Paulo também deu manchete para o mesmo trabalho. Coincidência, adoro coincidência. A leitura imediata que a PM paulista é, digamos, preconceituosa. Além da diferença na prisão de brancos e negros presos por crime de vender coisa ruim, que é de 1,5%. 1,5%. Além de ser bem pequena para sustentar a tese, a origem dos dados é ruins. Aí o Leonardo Coutinho pegou o que a Globo não colocou logo em destaque. E olha que engraçado. Olha o estudo da Globo. A conclusão do estudo é que a possibilidade de enquadramento como criminoso é 1,5% maior se o suspeito for preto ou pardo em relação ao que acontece se ele for branco, quando são comparadas pessoas de perfis semelhantes. Em um exemplo hipotético, se tiver 2.000 homens, 2.000 homens, né? 1.000 brancos. Vou ler aqui. Com ensino superior são pegos pela polícia com a quantidade de fumaça. Desses 1.000 são enquadrados como traficantes. Se a mesma quantidade for de negro, vai ser 1.015. Gente, ó, no critério da polícia, se for branco, a cada 2.000, 1.000 é criminoso. Mas se for preto ou pardo, a cada 2.000 é 1.015. A diferença é tão pouca que quando você pega
o que a própria imprensa fala sobre, por exemplo, pesquisa, né, margem de erro, 2 pontos para mais e para menos. É um negócio assim que, cara, pelo amor de Deus, 1,5%. 1,5%. 1,5%. E estão querendo colocar como uma verdade universal para falar que a polícia é por 1,5%. Para provar o quê? Que a polícia só estaria certa se fosse o quê? Igual a diferença? A mesma quantidade de um, a mesma quantidade de outro? Estão brincando com a nossa inteligência, mas são aquelas coincidências. Coincidências. Isso aqui é pura apologia e outras coisinhas. Aí também falando sobre coincidências, ainda sobre aquele print que circulou, né, na internet aí, que falaram que era fake, que aparecia a Juliana Dalpiva conversando aí com um interlocutor anônimo. Aí depois daquilo ali, um pessoal começou a perguntar, fazer questionamentos a Dalpiva, questionar a Abrage, que ela trabalha lá. E aí a turma da Abrage, da Dalpiva, falou que não sei. E eles alguém começou a falar do Soros, aí começou a falar, o Soros não tem nenhum interesse no Brasil, não tem nenhum interesse. Aí a Paula Schmidt pegou ali algumas notícias pra falar, né, a Abrage recebe dinheiro da Open Society, né, do Soros, mas Jorge Soros não tem nenhum interesse no Brasil, e mesmo que tivesse, parem com essa conspiração, para com isso. E ali tá ali, né, Soros troca a Vale pela Petrobras. Soros, né, tá buscando investimento no Brasil. Soros e sua maior holding, né, a companhia do Vale do Rio Doce, PPP. E vai colocando algumas notas, assim, é brincar com a inteligência do brasileiro, achar que o Soros não tem nenhum interesse no Brasil, depois de tudo que ele já investiu no Brasil no passado e de movimentos políticos que ele participou, talvez a família dele participou, tipo, aquelas coincidências, né? O Eike Batista trabalhou na mesma empresa do irmão do Soros. Olha que coincidência. E o pai do Eike Batista era tipo o CEO da Vale. Coincidências, né? Tudo coincidência. O Soros não tem nenhum interesse do Brasil. Só que aí, no meio do caminho tinha uma pedra. Apareceu a Gringa Brasília. Eu acho que ela deve ter visto essa discussão em relação à Abrage. E ela resolveu montar um card. Muitíssimo. Esse tá muito interessante. E esse card, no final do dia, além de nos mostrar algumas coincidências, eles nos leva a outro card da época da CPI das ONGs, que nos mostra mais coincidências. Mas ela colocou assim, ó, a espetacular história de como a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo foi criada sob a batuta do governo dos Estados Unidos. Isso ilustra como o nosso país está dominado. Vamos dar uma olhada no passo a passo. Aí ela começa assim, ó. A Abrage, aquele grupo de jornalistas investigativos que só se posiciona a favor da esquerda, contra Bolsonaro, que todo mundo da direita para eles é criminoso, é bandido, no máximo é blogueiro. A Abrage é uma ONG criada com fundos e patrocinada pelo governo dos Estados Unidos e fundações corporativas e que tem como objetivo agregar jornalistas e mídias e promover cursos e pautas alinhadas aos seus interesses. Aí ela começa. Primeiro, vamos voltar no tempo. Tem um grupo chamado CIMA, que é um departamento do NED. NED é ligado ao governo americano, é National Endowment for Democracy, um negócio desse. Para promover cursos, treino de jornalistas e alinhamento de mídias em todo o mundo. Ela coloca ali o site, bonitinho, né? Apoio financeiro do governo americano. O CIMA também recebe apoio da Open Society, da Ford Foundation e, o último, Knight Foundation. Enfim, o Centro Internacional de Ajuda a Mídias é uma iniciativa do NED, agência do governo dos Estados Unidos, para oferecer apoio e mais efetividade aos programas de mídias e jornalismo em todo o mundo. Aqui, ó, dado oficial, no site oficial, o site oficial do CIMA já fala isso, né? Ligado ao governo americano, beleza. Aí você vê aqui, ó, o CIMA. Um dos patrocinadores deles é a Knight Foundation, 2,4 bilhões de dólares. A Knight Foundation é uma das principais financiadoras do CIMA e destinou 2,4 bilhões de dólares para promover cursos e treinos de mídia e jornalismo. Tá aqui, né? A Fundação Knight oferece programas de jornalismo e treino que apoiam a liberdade de expressão, promovem comunidades bem informadas que possam definir melhor quais são os seus interesses. Em 2002, a Knight Foundation, que patrocina o Departamento de Jornalismo da Universidade do Texas, fez uma doação de 2 milhões de dólares para lançar o
Knight Center for Journalism in the Americas. Rosenthal Kalman, professor da Universidade do Texas, lidera o projeto. Aí tá aqui, ó, 2 milhãozinho, pá, etc. Aí aqui temos o mesmo cara, né, o Rosenthal. O Knight Center para Jornalismo na América, né? Este grupo que foi criado com dinheiro da Knight Foundation, este grupo desse senhor, o Rosenthal, criaram um projeto. O primeiro projeto desse grupo para as Américas é a Abrage. 4 de julho de 2011. Rosenthal Alves, professor de jornalismo na Universidade do Texas, é o fundador do Knight Center para Jornalismo na América. E a criação da Abrage foi o primeiro projeto do Knight Center. Alves disse, com a Abrage, nasce um modelo para ajudar jornalistas e é um modelo que estamos replicando em toda a América Latina. Estamos replicando, olha, grupos coordenados, nascidos da mesma forma com dinheiro que a gente não sabe de onde vem. E tá aqui, ó, site oficial, tudo bonitinho, né? .org, site.org. Aí vai ficando engraçado. Também, voltando no tempo, de volta para 2002, com os fundos da Knight Foundation, o Rosenthal, diretor do recém-criado Knight Center for Journalism in the Americas, organiza, junto a Brent Houston, aquele cara ali, fundador de uma ONG chamada GIJN, que seria a Rede de Jornalismo Investigativo Global, o seminário na USP, eles juntos, em 2002, fizeram um seminário na USP, onde orientaram a criação da Abrage. Aqui, ó. Nos dias 6 e 7 de dezembro, jornalistas investigativos de todo o Brasil estarão na USP para o seminário organizado pelo Knight Center for Jornalismo. Aí está o Rosenthal junto com o Brant. Aí vai estar lá, tudo mais bonitinho. E ele também era diretor da Knight Foundation. Além da Knight, está na GIJN. E foi assim que a Abrage nasceu. E aqui é a versão oficial. Quando você vai no site da Abrage, está aqui, ó, abrage.org.br/notícias/ Abrage celebra 10 anos com Seminário Internacional em São Paulo. Aí tá aqui, ó. Em dezembro de 2002, cerca de 140 jornalistas, reunidos no auditório Freitas Nobre da USP, ergueram um braço e decidiram associar-se no dia que hoje se tornou Abrage. Ao final do seminário Jornalismo Investigativo, em 7 de dezembro de 2002, esse daqui, os jornalistas decidiram criar uma instituição para troca de experiências e busca de melhoria na qualidade de jornalismo. Em 2002, jornalistas no Brasil criaram a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, com apoio financeiro do Knight Center for Journalism in the Americas da Universidade do Texas. Tá aqui, ó, outro report. Outro site.org. 5 anos depois da criação da Abrage, num relatório de 2007 sobre estratégias de apoio ao jornalismo investigativo global, o CIMA, né, junto com o NED, se referem a Abrage como sendo uma história de sucesso. Aqui o site, ó, cima.ned.org/publication, aí tá falando Abrage, uma história de sucesso. Com a ajuda do Knight Center, jornalistas dos Estados Unidos, a Abrage organizou uma série de conferências, a organização cresceu, blá blá blá. E aí, quem é que financia a Abrage hoje? Quem? Quando você vai no relatório anual e declaração do imposto, né, da empresa, Luminate, Pierre Omidyar, First Draft, não conheço, a OpenSite do Soros, Ford Foundation e Embaixada dos Estados Unidos. Que, como a gente viu, né, tá desde a raiz, lá do cima. Curioso. Aí, e o que a Abrage faz, né? Agrega jornalistas, mídias, fora do sindicato, sofrendo treino, apoio, curso, seminários, aliando todas as suas pautas aqui, por exemplo. Tá ali, embaixada, consulado e consulados dos Estados Unidos do Brasil, Abrage, ó. Embaixada dos Estados Unidos e Abrage abrem inscrições para curso de jornalismo investigativo. Quem tá no curso? Juliana Dalpiva. Olha ela. 19º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo. Quem tá lá? Abrage. Patrocinando por quem? Grupo Globo. A USAID. Famosa. Luminate. Google. As mesmas pessoas. Aí quando você vai olhar o GIJN, que é do Brent, que estava junto lá com o Rosenthal na criação da Abrage. Quando você vai olhar os membros hoje no Brasil, agência pública,
aquela que faz fact-check só contra a direita. A Abrage, a Associação Fiquem Sabendo, e o Repórter Brasil, que faz várias matérias para mostrar, né, o apocalipse verde que está acontecendo no Brasil, Amazônia em chamas. E quem é que apoia o GIJN? O Soros, a Oak Foundation e a Ford Foundation. As mesmas pessoas de sempre. Que baita coincidência. Aí essa parte aqui foi o que a gringa colocou. A gringa falou, ela trouxe aqui a TASS, que é tida como uma mídia russa mesmo, assim, ligada ao governo. Começou a coisa ser propagandista. Enfim, na Rússia, a GIJN foi banida, né? É tida como uma ONG indesejável. Coincidências. Aí, olha que engraçado. Estamos numa situação onde nós vimos que a Abrage, esse grande grupo, jornalismo, que só persegue um lado, nasce dos nossos grandes amigos, né? Junto com a turma do amigo Biden, lá dos Estados Unidos. Em maio de 2023, ano passado, durante a CPI das ONGs, o Observatório do Clima, que... Olha a coincidência. Olha, eu acho que nem a gringa brasileira percebeu essa coincidência. O que é a Abrage? A Abrage é uma rede que agrega jornalistas, grupos. É uma rede que agrega. Ou seja, mesmo grupos podem se juntar debaixo de um super guarda-chuva. Tem os guarda-chuvinha, que tá ali o jornalista dentro do grupo, e tem um guarda-chuvazão. Olha o padrão. Com apoio dos americanos. Maio de 2023. CPI das ONGs. Naquele momento, o Aldo Rebelo tá vendo lá. O Observatório do Clima é uma ONG, muito similar à Abrage. Foi pra cima do Aldo Rebelo falar. Vou dar aqui, ó. Quem financia o Aldo Rebelo não faço a menor ideia, mas agora sei quem está por trás da ONG Observatório do Clima. É o SAID, principal agente do governo dos Estados Unidos. Para entender um pouco a ONG Observatório do Clima, a Gringa Brasília fez algumas colagens na qual disponibilizou um documento oficial do SAID, onde eles contavam que a criação do Observatório do Clima se deu após uma reunião da USAID. Aí tá ali, ó. Bom dia. Alguém já descobriu quem financia o Aldo Rebelo hoje? E o Aldo falava, ó, a CPI das ONGs vai descobrir. Ela vai ser instalada já já. Aí, eu vou dar zoom aqui, né, para ficar mais fácil de ler. Site oficial, né, oc.eco.br, ou seja, Observatório do Clima, /quem somos, /nossa história. Site oficial deles. A ideia de formar uma coalizão de organizações da sociedade civil brasileira para discutir mudanças climáticas surgiu em 2001. Um ano antes, em Salinópolis, no litoral do Pará, durante um jantar. Era o intervalo de uma reunião anual da USAID, Agência de Cooperação do Governo Americano, e 4 ambientalistas que participavam do encontro. Olha ali a foto, ó. Nossa, aquela era linda. O Observatório do Clima foi criado na reunião da USAID, sua primeira secretária executiva, a Raquel Biderman, hoje faz parte do grupo do Guilherme Leal e sua coalizão da Amazônia, que faz parceria com o governo dos Estados Unidos e Bicorps, que emplacou todos os cargos no governo Lula 3.0 que tocam a pauta Amazônia. Que coincidência. Aí ali, o documento oficial, pdf.usaid.gov/pdf_docs/pdacd217.pdf, site oficial da USAID. Documento de 16 de dezembro de 2002. Em branco aqui em cima, né? Indicador 2.1 tá em inglês. Em amarelo ela colocou a tradução. O Observatório do Clima foi criado em 2002. A ideia dessa rede de 26 ONGs brasileiras. Você tá vendo a coincidência? A Abrage reúne vários grupos, criada pela grandíssima ideia, né? Após um encontro que é organizado pela turma do amigo Biden. O Observatório do Clima, criado no intervalo do jantar do amigo Biden. Só eu que tô vendo que tem um padrão aqui, ou tá todo mundo enxergando também. Engraçado como as coisas funcionam no Brasil. E são essas lindas personalidades que ditam pra gente o nosso futuro. Pra onde a gente deve ir. Pra onde a gente não deve ir. O que é a verdade. Eles são os donos da ciência. São essas pessoas que falam sobre liberdade de expressão, que acusam o Bolsonaro de fazer acontecer os maus tratos a jornalistas. Gente, olha o que tá, assim, o que tá acontecendo. Vamos voltar para hoje. Congresso da Abrage discute crise climática.
Inteligência artificial e cobertura eleitoral. Aí eu fui dar uma olhada no Congresso, né? É o 19º. Eu já tinha esse print aqui antes de ver o card da gringa. Google, Luminate, Grupo Globo, JSK, USAID. Você acha que tem alguma coincidência? Um braço do governo americano que toda vez que entra em campo é para sabotar o Brasil. E isso apoiando a conferência que vai falar sobre clima, eleição. No ano que tem eleição no Brasil. E que a esquerda sabe que é crucial para tentar se manter no poder. E que tem eleição lá também. Estranho. Grupo Globo. E vamos continuar nas coincidências. O nosso jornalismo, né, é muita coincidência uma atrás da outra. A coincidência aqui, eu não vou nem olhar esse próximo card aqui da gringa, que já ali embaixo já tá. Fundação Ford, Golden Betmore Foundation, Open Society, Oak Foundation, mostrando aí as ONGs que operam no Brasil. Tá ali, Observatório do Clima, um monte de gente. De olho nos ruralistas. Mas o que chama a atenção é ali em cima, ó. Gringa, aqui na capital das ONGs, o sistema é avançado. Olhe isso. Olhe isso! Santarém. SG Kids. Tem agora a agenda SG para criança. Olha lá quem tá patrocinando, tudo bonitinho, né? Future Carbon. Jornada SG. Aí, eu não sei. Eu só achei uma grande coincidência. A única verdade contida nesse tweet é que a Globo tornou-se oficialmente a emissora SG. Aí tá ali, ó. Quem trabalha na Globo, trabalha para o Globo. Do jornalismo profissional à publicidade responsável, produzimos e distribuímos conteúdo em sintonia com a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento social e ambiental. Todos os dias, trabalhamos para promover o acesso à informação fundamental, confiável e de qualidade, com materiais desenvolvidos por equipes que têm visões de mundo amplas e são conscientes do seu impacto no mundo. Hashtag Jornada SG. Quem trabalha no Globo também trabalha para o Globo. Aí colocou ali a mesma porcaria, né? Com outras palavras. E termina, né? Jornada SG. Globo. Na verdade é o mesmo tweet, né? O tweet só pegou 2 frames diferentes. Engraçado, é uma baita coincidência, né? E a Globo tá patrocinando o evento da Brage sobre esse tema. Que engraçado, né? Como as coisas acontecem no Brasil. Por isso precisamos debater e avançar com um projeto de lei do Felipe Barros, soberania nacional, que vai dificultar um pouquinho a vida dessas ONGs. Não é possível que ninguém tá enxergando o padrão, eu tô vendo sozinho. Mas vamos voltar. Essa notícia é nova. Não estamos comentando sobre o que ocorreu no ano passado. O governo, mais uma vez, emitiu 2 bilhões de dólares em títulos da dívida brasileira, vinculados a critérios SG. Agora a taxa de 6,375%. Títulos da dívida brasileira em dólar. Rapaz, o Lula é demais. E aí o Renato Azevedo me vem com essa, ó. Eis o investidor estrangeiro apostando na economia brasileira. Não, irmão, ele tá comprando título da dívida. Ele não tá apostando na economia, campeão. É título da dívida. Título da dívida. É dívida. Que ele sabe que o governo vai pagar. Esse dinheiro aqui não é nada. Gente, o investidor estrangeiro saiu do Brasil. E daí? Tô nem aí. Olha os grandes investidores. O que é que eles estão querendo comprar? Eles não estão preocupados se o preço da ação tá subindo ou tá caindo. A galera esperta, os espertos mesmo, eles não estão nem aí. Ele tá preocupado com o seguinte, o que a gente tá comprando é um ativo que produz, tipo uma termoelétrica, tipo uma distribuidora de energia, tipo uma fábrica. A galera que tem dinheiro tá sempre comprando uma coisa que produz. A ação subiu. Não, cara, ele quer ser dono dos ativos que produzem coisa. Isso aqui é especulação pura. O cara tá com dinheiro aí sobrando, né? Faz aplicação diversificada. Bota aí umas dívidas aí no Brasil. Ajuda o Brasil a ficar de joelhos. Só isso. Aí vem um jornalista desse. Não faz a mínima ideia do que tá falando. Achando que tá crente abafando. O estrangeiro está apostando na economia brasileira. Tesouro anuncia o lançamento da segunda emissão do título sustentável. O vencimento será em 2032, 7 anos. O objetivo é captar recursos voltados para políticas sustentáveis. A Renato diz, fomentar o pequeno e o médio não faz parte da política do Lula e da Faria Lima. Quanto mais concentração de mercado, melhor.
estamos vendo a dívida brasileira aumentar dia após dia, paulatinamente. E toda essa dívida é para gerar crédito para bilionário. Não tem crédito a juros baixos para o pequeno e para o médio. Para aquele cara que às vezes só está precisando de 5 mil reais. 5 mil reais para ele comprar 2, 3 ferramentas que já vai fazer alguma coisa. Vai melhorar a produtividade dele. 50 mil reais para ele montar um negocinho, fazer algum tipo de reforma, comprar um maquinário novo. Não tem. Se tiver, sei lá quantos % ao mês de juros. Mas pro bilionário SG, o governo Lula não deixa ninguém para trás. Sua empresa está pronta para pagar o custo social do carbono? Essa pergunta é uma mentira, né? É para te enganar. Tu sabe disso. A empresa não paga nada. A Janja te ensinou isso na questão da blusinha. Quem paga é sempre o consumidor. Uma vez que é uma regra que vai atingir todo o mercado. Todo o mercado vai repassar o preço para o seu cliente. Então a pergunta é: os seus clientes estão preparados para pagar o custo social do carbono? E o cliente é você. Uma parcela deste montante indenizatório corresponde ao custo social do carbono, e o sistema judiciário brasileiro já vem reconhecendo esta tese. Mas o que seria este custo? Todas as empresas precisam arcar com ele? De acordo com a AGU do Lula, quando a empresa descumpre normas ambientais e se converte em uma fonte ilegal de emissões de gases, por meio de desmatamento legal, por exemplo, está produzindo um custo marginal externo à sua atividade, que será arcado pela sociedade. Desta forma, deve haver interiorização das externalidades negativas, ou seja, atribuir ao poluidor o custo da recuperação do projeto ecológico, reparando a lesão sofrida socialmente, sendo que a base para a responsabilização é o custo social do carbono. O custo social do carbono é a unidade de medida econômica que busca quantificar monetariamente os impactos negativos causados pelas emissões de GEE, incluindo os efeitos sobre o clima, a saúde pública e a economia. Os efeitos sobre o clima, a saúde pública e a economia. Cara, como é que você quantifica isso? É um negócio que é tão subjetivo que fica parecendo até que é um novo imposto do pecado. Que era para taxar, né, a maior saúde do meio ambiente. Tudo. Tudo. A galera não dorme no ponto. Tá aí. E segue avançando. Segue avançando. Ninguém comenta sobre isso. Sem ser chato, já sendo chato. Me perdoa. Eu não vou citar o nome de ninguém. Não vou citar. Tem uma ferramenta que eu recomendaria que vocês utilizassem. Quem já está no Twitter, naqueles menus tem uma ferramenta chamada lista. Como é que funciona a lista no Twitter? Quando você usa o Twitter normal, o que aparece ali para você é o que o algoritmo acha que é interessante. A lista, ela não é um algoritmo. Ela é um algoritmo, óbvio. Mas não é um algoritmo que vai fazer, né, uma análise, etc., para mostrar o que você vai receber, o que você não vai receber. O que é uma lista? Você vai colocar as pessoas que você quer selecionar naquela lista. E quando você clicar na lista que você assinou as pessoas, vai aparecer só os tweets das pessoas que você incluiu naquela lista, e os tweets estão todos em ordem cronológica. Então não tem algoritmo, esse vai vir primeiro. Não. Por exemplo, se a lista tem 10 pessoas, a pessoa A fez uma postagem 8 da noite e a pessoa D fez uma postagem 10 da noite, a postagem da pessoa D vai aparecer primeiro. Por quê? Porque é 10 da noite. Aí vai 10, 9, 8 e o tempo vai voltando. Faça uma lista. Vai dar trabalho. Com todos os deputados de direita. Veja o que eles publicam diariamente nas redes sociais. Aí você volta aqui nos comentários, aí você escreve: eu entendi a sua dor. Aí você vai entender porque eu sou chato. Vai lá, veja o que eles estão comentando. Veja o que a gente comenta diariamente. O que está acontecendo no Brasil, os problemas. Aí você vai lá, você faz uma lista. Porque no Instagram vai aparecer um monte de coisa, você não consegue memorizar. Você tem que sair, você segue outras pessoas, segue seus amigos, sua avó, né? Um joguinho que você gosta, um cara... Ninguém só consome política, né? Pelo menos eu não. Então aparece muita coisa. A lista é só aquela coisa. Então você vai passar ali, ó, em 10 minutos, você conseguiu ver tudo que os deputados de direita postaram no dia. Aí você fala, é esse o tipo de informação que os deputados que têm acesso, que convivem no Congresso, né, na Câmara, Senado, estão passando para os seus eleitores, né? Aí você vai ver como os nossos deputados
mostram as suas atividades parlamentares, o que rola nas comissões, com os projetos de lei. Vocês vão ver a quantidade que tem diariamente sobre isso. Vocês vão ficar super felizes. Aí você vai escrever: eu entendi a sua dor. Eu podia fazer isso, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Você, se quiser, tiver esse desse, você vai lá e olha. Aí você vê se está satisfeito. Dinamarca vai cobrar imposto sobre as emissões de carbono de agricultores. Aí nós já está sendo irônico, né? A bancada do PP no Senado adorou a ideia. Por que será, né? Porque a bancada do PP no Senado toda votou a favor do mercado de carbono. Emissão de carbono para agricultor. Cara, é absurdo. Banco Central Europeu poderá tomar medidas contra empresas que não cumprirem metas climáticas. Imagina esse poder de perseguição nas mãos do Lula. Eu falei: não é possível. Banco Central nessa. Os bancos centrais estão demais, né, no mundo. Banco Central pode... Eu fui olhar. Realmente é real. O Banco Central Europeu tem cerca de 350 bilhões de euros em títulos corporativos adquiridos quando a inflação ainda estava muito baixa e tem pressionado as empresas, incluídas nesta vasta carteira, a se tornarem mais verdes. O Banco Central Brasileiro quer autonomia financeira, né? Com autonomia financeira, se o Banco Central Brasileiro começar a comprar um monte de empresa, ele vai poder também impor essas regras depois? Vai usar o seu poder, né? Às vezes tem um assento no conselho. Não, depois ser um assento até majoritário da empresa, a gente não sabe. O Banco Central Europeu planeja estabelecer metas de redução de emissões para as empresas em sua carteira de títulos e poderá tomar medidas corretivas se elas não as cumprirem, informou o Banco Central Europeu nesta terça. Tem cerca de 350 bilhões de euros em títulos corporativos adquiridos quando a inflação estava muito baixa e tem pressionado as empresas, incluídas nesta vasta carteira, a se tornarem mais verdes. Ele até mesmo inclinou os reinvestimentos em seu programa de compra de ativos, o APP, e o programa de compra de emergência do Fica em Casa, PEPP, para emissores mais verdes. Mas o último desses reinvestimentos termina no final de 2024 e o banco agora precisa de uma nova ferramenta para incentivar a participação das empresas. E é tanto dinheiro envolvido que ou a pessoa segue ou vai ficar sem ver a cor desse dinheiro. Então vai seguir. É a imposição pelo dinheiro de uma agenda ideológica. Aí, nos Estados Unidos, copiando Bolsonaro, Giorgia Meloni, furiosa, ataca a União Europeia. Chega de loucura verde. A União Europeia transformou-se em uma espécie de gigante burocrático mergulhado em escolhas ideológicas que determinaram a distância que existe hoje entre os cidadãos e as instituições, né, democráticas, de Estado, comunitária, nos órgãos. Tipo o Brasil, né? Que o povo não consegue entender o que passa na cabeça dos governantes. A Meloni também declarou que a proibição da produção de automóveis a gasolina e diesel a partir de 2035 é uma loucura ideológica. Sabe quem propôs algo muito similar no Brasil, mas se não me engano é a partir de 2040 a proibição? Ciro Nogueira, do PP! Aí você olha em outros setores no Brasil. Ministério Público Federal. Você já ouviu falar em negacionismo climático? Sabe quais as consequências? Confira no vídeo e compartilhe para que mais pessoas conheçam. A hora é agora. Proteja a Terra. Vai chegar o dia que eles vão atrás dos negacionistas climáticos. Judicialmente. Vai chegar o dia. Se nada for feito, só ir levando com a barriga, vai chegar o dia. E eles vão empurrando em todas as pautas, ó. Mudanças climáticas aumentam pressão de alimentos sobre a inflação. Pois é. Não é culpa do Lula. Nunca é culpa do Lula. É sempre culpa de alguma coisa, dessa vez é do planeta. Esse daqui eu acho que poderia colocar na sequência do que a gente comentou sobre grupos, né, engraçados. Abrage, Observatório do Clima. Que a gente comenta nos dossiês. O Brasil, olha que engraçado. Isso aqui poderia ter vindo no dossiê que a gente fez sobre a borracha. Que roubaram do Brasil, né? Era nativo, só tinha no Brasil. Os ingleses roubaram. O maior caso de pirataria, de biopirataria da história é a borracha. O Brasil detém só 18% de patentes sobre flora endêmica da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma sul-americano rico em biodiversidade e espécies únicas que não existem naturalmente em nenhum outro lugar do mundo. De
9.500 espécies de plantas nativas desse bioma, estima-se que cerca de 8.400 sejam endêmicas, ou seja, só ocorrem ali, na Mata Atlântica e de forma natural. Desse total, apenas 21 foram desenvolvidas e registradas no Brasil. Total de patentes. Quem mais tem patentes é como nada, País Vermelho. Principal detentor de patentes da flora endêmica da Mata Atlântica, 54 registros. Também se destacam os Estados Unidos com 15, os europeus com 7, Japão com 3. Como é que os comandos têm 54? Não tem Mata Atlântica aqui, não tem Mata Atlântica lá. É curioso essas coisas, né? O estudo destaca a importância de mecanismos para controle, acesso e proteção dos recursos genéticos brasileiros. No entanto, não é possível confirmar se o acesso a essas espécies se deu por meio de plantas retiradas diretamente do Brasil ou de espécimes cultivados / naturalizados em outros países, mas que só tem na Mata Atlântica. Outras ocorrem naturalmente apenas no Brasil, mas não são exclusivas da Mata Atlântica, como é o caso do jaborandi. Dessas 1.148 patentes de plantas nativas não endêmicas, o país tem apenas 21, ou seja, 2% do total. E no meio disso, qual é a preocupação dos nossos parlamentares, os de esquerda? Os de direita estão com outras preocupações. Taletaba Amaral, de histórico, estou extremamente feliz em compartilhar que o Lula acaba de sancionar o meu projeto de lei sobre mudanças climáticas. Foram anos de luta. Anos de luta. Sem fraquejar, sem recuar. Bateu uma máquina. Máquina de trabalho. Trabalha dia sim, dia também, dia sim, dia também. Dia sim, dia também, dia sim, dia também. Se a gente quer ver algumas mudanças acontecerem, a gente vai ter que pegar algumas pautas e bater dia sim, dia também, dia sim, dia também, dia sim, dia também. Não é só comentar notícias no dia, né? Na sua própria rede social. E a Marina Silva foi para um debate comentar sobre preconceito ambiental. Que isso não é bobagem, a gente já fez dossiê sobre isso para mostrar de onde vem esse termo, em qual contexto. A gente descobre, cara, lá nos Estados Unidos, 82, pastor ligado à igreja, que faz parte da Conselho Mundial de Igrejas, grupo de esquerda, que inclusive foi onde o Paulo Freire foi trabalhar quando saiu do Brasil, né, pro CMI. Engraçado, né, o cara se foi exilado do Brasil para ir para Suíça, trabalhando no CMI. Olha, o Brasil é o país das coincidências. E elas se repetem numa frequência que eu vou te falar, viu? Tá cada vez mais rápido. Antigamente, não, a cada 30 anos acontecia, né? 40. Agora, ano a ano, as coisas vão acontecendo. Réplica, replay. O cara só dá o replay. Tá até fácil agora de fazer os vídeos. Assim, ó, vou voltar um ano atrás. Você tem um material, pega, mostra, olha, já tá pronto. Meu Deus, eu não lembrava disso. Pois é. É o nosso Brasil. Gente, a coisa tá aí. Tem uma notícia boa nos últimos dias também. Teve uma notícia boa aí, os nossos deputados agindo, dando enquadro na questão da licitação do Lula aí de comunicação. Mas agora tem que dar uma movimentadinha maior, viu? Tem muita coisa acontecendo. Tinha mais coisa pra gente falar hoje? Tinha muito mais coisa pra acontecer também, mas acho que por hoje tá de bom tom. Hoje tá de bom tom. Vejam as coincidências que acontecem no Brasil. E se a gente quer realmente resgatar o Brasil, não vai ser só tirando o Lula que as coisas vão se resolver. A gente vai ter que começar a lidar com essas questões que são um pouco mais profundas e muito mais complexas. Por hoje é isso. Igual é meu trabalho, que já dá um tiquinho ou mais. Pode se também no canal. Tem um botão de valeu. Tem um Pedro na descrição. Use as listas no Twitter. Coloque lá pessoas que você quer ler todos os dias. Ou, sei lá, uma vez na semana. Você vê como é que tá, mais ou menos. Faça esse teste. Faça esse teste. Compartilhe o vídeo. Eu falei do Atlas, não se lembra? Tem um Atlas brasileiro, a gente comentou mais cedo. Tô registrando tudo isso daí. E continuaremos a registrar. Para pelo menos ninguém poder falar, eu não lembro. Tá registrado. E é isso. Volta amanhã. E fique com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!